Fala galera! Mais uma vez aqui com vocês para nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da Wiggle. É uma alegria novamente estar aqui, muito obrigado. Você que já nos acompanha, você também que está chegando por aqui. Todas as quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, a gente traz aqui um convidado sempre especial para aquele bate-papo descontraído, sempre para falar de temas que estão ligados ao mundo, universo das startups, transformação digital, empreendedorismo, inovação de uma maneira geral. E fica aí o convite para você que perdeu a nossa live, né, ou que quer assistir novamente, gostou do conteúdo, entra lá no nosso canal, se inscreve lá, fica tudo gravado e tudo disponível para você que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Hoje nós vamos, diante de tanta turbulência, como pandemia, isolamento, home office, etc., como é que fica o estágio de consciência dos gestores, né, das empresas e o senso de urgência das empresas em relação à transformação digital? Para responder essa pergunta do milhão, eu chamei aqui um especialista, um brother meu, especialista em Corporate Innovation, meu amigo Lílio Souza, ele que é General Manager da DHL e que inventou a função chamada Innovation Evangelist. Ele vai contar essa história para a gente. Mas antes eu quero lembrar a vocês que a WeGo é um hub de inovação que tem por propósito ajudar os empreendedores a transformar ideias em negócios de sucesso. Atuamos aí através de 4 pilares. O pilar da aceleração, onde identificamos empreendedores, selecionamos ideias que possam ser validadas e ajudamos aí no passo a passo na construção dessa jornada desses negócios escaláveis. Pelo braço de educação, nós ofertamos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, como esse aqui, por exemplo, mas sempre levando aí o startup mindset e o empreendedorismo e inovação para a nossa comunidade. Também ajudamos as empresas na sua transformação digital através de programas customizados, de inovação aberta e de intraempreendedorismo. Pelo nosso braço de investimentos, nós conectamos, ajudamos as startups do nosso portfólio a se conectar com outros investidores, mas também participamos delas como Venture Builders e também, muitas vezes, co-investindo, né? Você pode nos conectar aí através das nossas redes sociais e fica o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp aí também, tá certo? Onde lá a gente compartilha todos os dias conteúdos ligados a esse tema. Vou chamar agora aqui meu brother que está chegando aqui, deixa eu ver... Quem é que tá aqui? Fala, Lílio! E aí, PJ, tudo bem, meu amigo? Tá no carro, meu amigo? Depois eu te conto essa história de evangelização, de inovação. É um desafio por dia. Pô, mas você tá ficando até com a barba branca aí, tá quase que nem eu já, hein? Tá no meio do caminho, parou para fazer eu vou dar uma escondida aqui. Brigadíssimo pela sua gentileza. Mas isso é inovação, meu amigo. A gente não pode perder nunca. Verdade, cara. Assim, cara, foi um prazerzaço estar aqui. Prazer eu tenho você aqui, meu amigo. A segunda vez, a outra vez eu te chamei aqui para a gente falar de Startup Weekend, né? Nós conseguimos falar pouco, mas ficou o compromisso e estamos aqui de volta. Hoje eu quero explorar você até o sangue sair. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, o tempo é seu todo. Legal, bacana. Deixa eu ver, já tem até uns comentários chegando aqui, mas vamos lá. Fala aí, Lílio, conta um pouquinho para nós. Vamos começar aí, né, pelo bate-papo. Nossa audiência sempre a gente fala muito de inovação corporativa e tal, e eu quis te chamar aqui porque você é um cara que transita aí dentro do mundo de inovação, não só dentro da empresa que você trabalha, que é a DHL, mas também levando justamente essa experiência para as empresas que são clientes e parceiras de vocês aí, né? E eu queria começar com aquela frase que eu vejo sempre, né, aí estampado nas suas fotos aí, innovate or die. Por que inovação é sobrevivência, Lílio? Bora... Olha lá. Tá aqui, ó. É isso aí, né? Inovar é sobrevivência, né? E o bacana é que não é que inovar, você precisa inovar para sobreviver, né? Se você não inovar, é impossível você sobreviver hoje em dia. Porque fazer diferente
fazer mais rápido, fazer de uma maneira que seja acessível para as pessoas, Uhum. fazer de uma maneira que seja reconhecido, que essa inovação seja reconhecida, né? Porque, e até nesse meio, foi bacana que você falou, eu transito bastante entre os hubs, as startups e as empresas, eu estava agora mesmo junto com algumas empresas, e é justamente isso, né? A inovação é o resultado do trabalho, né? Você faz um trabalho bacana, um trabalho de crescimento, um trabalho evolutivo, um trabalho de mudança de mindset, um trabalho de pegar tecnologia, e aí você tem uma inovação. E por que que é sobrevivência? Isso aqui que a gente está fazendo é uma inovação, né? Com Eu certeza. tinha que atender dois mundos, o mundo corporativo e eu tinha que atender o mundo startupeiro aqui, a gente. E como que foi o meio do caminho, né? Parar literalmente no meio do caminho, no estacionamento aqui, na Anhanguera, e conectar com você. Então, a inovação, ou não sobrevive, ou você não consegue estar conectado. Eu acabei de fazer uma reunião de 3 horas, onde a palavra, eu fui contar justamente para falar aqui para você, onde a palavra inovação foram falada 38 vezes. Olha lá. Olha lá. A cada 15 minutos alguém fala a palavra inovação. Como que vocês estão inovando? Aonde que você vai inovar? Como é que você vai fazer algo diferente? Uhum. Então, a sobrevivência da inovação é para você manter o seu negócio ativo, você manter o seu negócio vivo, né? O seu core, ele está sempre a engrenagem em movimento. Legal, show de bola. Mas deixa eu dar um passo atrás, né? Porque eu acho que, pelo menos assim, eu não me lembro. Inovação, a gente sempre falou de inovação, mas eu acho que ultimamente isso está muito mais sendo usado, como você acabou de falar, e você tem a pachorra de contar quantas vezes numa reunião o termo é usado, e significa que vira uma febre, todo mundo fala isso. Mas voltando para as raízes, voltando para o conceito, né, milhares de definições aí de inovação, de uma maneira simples, Olívio, o que você considera inovação? O que é inovação do seu ponto de vista? Como é que você... É, Foda, né? para mim, Feijó, e aí é porque inovação ela tem um conceito e tem algumas pessoas que conectam ela com tecnologia, ou Isso. conectam que, não, eu vou aqui fazer esse processo de inovação. E, Não. sinceramente, as pessoas são criativas. Uhum. O que a gente vai trabalhar é criatividade. O resultado disso é inovação. Dentro da companhia onde eu trabalho, eu falo para todo mundo que pessoa física é criativo, PJ é inovadora, porque é o Não. resultado do que a gente faz que é uma inovação. Porque se você tiver uma baita de uma ideia, uma baita de um produto, você tiver algo muito legal e você não tiver o que fazer com ele, ele nunca vai ser inovador. Não vai ser Então, inovador, né? a coisa em si não é inovadora, né? O meu ponto de vista para a inovação é sempre no resultado. E muitas vezes me pergunto, Lílio, o que é inovação para mim? Inovação para mim é o resultado de conceitos criativos. São pessoas criativas trabalhando com criatividade, acelerando. Meia hora de papo que a gente teve no Startup Weekend, Uhum. Feijó, já dá para ver que o resultado disso é inovador. Você estava me Sim, contando da WeGo, que eu vou exato. fazer aqui, eu vou aqui. Então, esse aqui é o resultado inovador. O que você está fazendo é inovador. Trazer gente, conversar, buscar nova coisa. Se você ficasse com aquela ideia lá, você ia ser só mais uma boa ideia. Então, Exatamente. inovação, para mim, Inovação. é o resultado de criatividade, tudo engajado para ter algo bom no final, né? Na verdade, o objetivo da pergunta provocadora é essa mesmo, né? A gente dá uma cutucada na audiência aí também pelo seguinte, porque muito se associa a questão da inovação à tecnologia, mas nem sempre, né? Você pode inovar de diversas formas. E um tempo atrás eu ouvi uma frase que eu gostei, e eu acho que tem muito a ver com a maneira como você colocou aqui. Inovação é uma invenção que vai para a prática, né? Inovação é uma invenção que alguém, que a sociedade absorveu. Se você não inventou alguma coisa que não tem aplicação prática, não inovou, não mudou, não transformou nada, né? Então, inovar conseguir criar alguma coisa que tenha um benefício, que consiga de alguma forma ser adotado de forma
consistente, que traga algum benefício para quem adota, né? E aí, eu só acho que a questão da tecnologia talvez ela seja muito mais pelo suporte, pelo amparo que ela dá para as escalas do que propriamente na tecnologia. Embora você seja um cara altamente conectado em tecnologia, eu vejo seus posts com robô, com coisa, com Alexia para lá, Alexia para cá, você já falou disso, mas eu acho que a tecnologia ela é um aparelhamento que dá suporte ao processo de inovação, mas inovar pode ser em muitas outras coisas, né, Linux? Não só na questão da tecnologia. E eu lembrei de algo aqui. Eu lembrei de um negócio aqui, não vou nem falar o nome, que aí vão matar. Mas imagine que você tem um laboratório, há muitos anos atrás, com 21 cientistas, todos muito bons na sua concepção. E aí um cara consegue coordenar esses caras, e esses caras vão lá e inventam a lâmpada. Isso chamava Melon Park. Melon Park inventou a lâmpada. A gente conceitua a invenção da lâmpada a uma pessoa, que todos já sabem o nome, a gente não precisa falar. Você vai lá, ó, a lâmpada aqui. Mas o que ele fez? Ele pegou o melhor cara de vidro, com o melhor cara de filamento, com o melhor cara de sopro. Ele juntou 21 cientistas dentro de um laboratório e aí ele fez a inovação que era a lâmpada. Mas se você estudar como é que ele fez aquilo, o que ele fez não foi juntar tecnologias, ele usou pessoas que com suas criatividades fizeram a tecnologia virar uma inovação. Perfeito. Então, linkar, inovação é tecnologia, é só um jargão que a gente precisa abolir do dia a dia, né? E o louco é isso, né? E é justamente esse o ponto. Acho que você está fazendo um link bem interessante, porque eu ia justamente fazer essa relação. A questão da inovação a gente está falando tanto disso, né? E colocando no centro da preocupação a tecnologia, mas inovação não está muito mais ligado à cultura, não está muito mais condicionado à maneira como as pessoas se organizam em torno de um propósito, seja isso para resolver um problema de cotidiano, ou seja para resolver isso numa questão empresarial, num problema empresarial. Não é a cultura que está ali, que permeia o ambiente de inovação, que permite mais ou menos inovação? Como que você vive isso daí dentro do teu dia a dia, cara? E nessa jornada de Innovation Evangelist, né, do evangelizador da inovação, o primeiro passo é a cultura. É você. A gente sempre fala de transformação digital. Estamos vendo. A gente já viu a transformação digital. Tanto que eu e você, se a gente contabilizar nossas horas de bate-papo, eles são 90% digitais e 10% foram analógicos, né? A gente muito mais se falou digitalmente do que analogicamente. Então, é a cultura digital que precisa ser trabalhada nesse momento. Parece que toma cerveja todo dia junto. A gente conversa. Essa é uma das coisas legais que a coisa trouxe, né? E cultura é exatamente o que é mudança de mindset. E são palavras, e a gente fala, mas inovação está na moda, falar de mindset está na moda, ok, mas não vamos jogar fora porque está na moda. O que você está fazendo com essas palavras que está na moda? Então, cultura é o primeiro passo para você entender que a inovação ela vai criar um impacto muito grande na sua vida. Quais são as crianças que estão, quais são as pessoas hoje que estão extremamente habituadas com a tecnologia, com a inovação, com uma cultura diferente de escola? São as crianças, porque as crianças acabaram de entrar no mundo de ter aula de casa, acabaram de entrar no mundo e elas não estão nem aí, elas vão lá, ligam o computador, fazem a aula, porque na cultura delas já é algo muito, mas muito normal. Existe uma história que foi de um filósofo, então quando você fala de filosofia, você também não precisa ter muita base, se você pegar uma criança, um bebê, hoje, e voltar ele na idade da pedra, e colocar ele na idade da pedra, ele vai viver como se ele fosse da idade da pedra. Ele nunca vai sentir essa diferença, porque a cultura dele, que vai entrar na cabeça dele, é da idade da pedra. Então, se a gente muda a cultura das pessoas no dia a dia, né, e walk the talk, walk the talk. Você está falando de cultura digital? Seja digital. Você está falando de cultura de transformação?
transforme-se. Você está falando de cultura, e o mais legal, já vou dar um exemplo seu, Feijó. Você está acostumado, você poderia ter entrado em desespero, porque eu conectei com você aqui, faltando 2 minutos para começar. Uhum. Você foi um lorde, você me conectou, falou, Lílio, beleza, estamos aqui, estamos junto, papo. Sabe o que é isso? Cultura digital, porque você acredita na cultura. Você nem se Verdade. preocupou, você entrou, falou, me deu um hello, vamos lá, Lílio, tá legal, o fundo tá escuro, mas você tá bem. Isso é cultura, Feijó. A pessoa. Verdade. E não está vinculado com idade, não está vinculado. Isso está com ligado a maneira com que você pensa no amanhã, né? Então, o primeiro trabalho do Innovation Evangelist, ou de alguém que queira atuar na inovação, ou na digitalização, etc., é cultura, mude a cultura das pessoas. Eu tive o prazer de ver uma palestra do Barack Obama, e ele falou que ele tinha muito sucesso nas coisas dele, porque ninguém na mesa dele concordava com ele. E ele Show. falou, a cultura Show. das pessoas reinavam na mesa. O que reinava na mesa não era o meu cargo, era a cultura de cada um, porque cada um sabia como que ele tinha que lidar com aquilo. Então, veja, ó, mindset e cultura, se não é o pilar, é o alicerce de tudo. É verdade, isso daí se arrasta, você está falando um negócio interessante, né? Eu, na minha vivência de mundo corporativo, eu também tive a oportunidade de transitar entre alguns países aí, mas o modelo prático americano realmente ele encanta, porque você está fazendo uma apresentação ali, alguém da plateia fala assim, seu número está errado. Ah, é? Qual é que é? Então qual que é o número certo? Daqui, coloca aqui e vamos para frente. Não tem que ficar discutindo, né, se é meu número ou se é o seu número, né? Isso talvez simbolize muita coisa, né, do porquê que algumas culturas são mais defasadas do que outras. Mas acho que a questão da cultura empresarial, né, quando a gente está falando, e para entrar um pouquinho nessa questão do mindset aí, e chamando também a força da transformação digital, você tem aí, historicamente, uma transformação de modelos de gestão que vem sendo aprimorado ao longo das décadas, ao longo dos séculos aí, mas ainda você tem estruturas altamente verticalizadas, né? E eu sempre comento isso, até de uma experiência do que a gente está vivendo na medida que a gente interage com as empresas, né, tentando levar um pouco do mindset. Você tem empresas que estão totalmente conscientes do que essa necessidade de transformação digital, e quando eu falo de transformação digital, não estou falando da automação de processo, não estou falando de robótica, né? Não estou falando de IoT, estou falando de mudança de modelos de negócios, realmente, né? De estar pronto para poder se transformar. Empresas que estão fazendo isso, né? Eu sempre referencio a Bosch, porque eu acho que a Bosch tem um roadmap complicado pela frente, né? Motor a combustão motor a combustão é um negócio que está no fim, né? Tem da data e hora para acabar, e se eu não me reinventar, como é que eu faço com esse mundo de gente que está aqui? Mas você vê outras empresas que têm, às vezes, o conhecimento, né? Tem a consciência, mas mesmo assim ela não consegue fazer dentro da estrutura as suas mudanças, né? Embora todos estejam conscientes. E isso está claramente na cultura. E você tem as outras empresas ainda que acho que nem se deram conta disso, né? E eu vejo muito isso em atividades como mineração, por exemplo, que você tem ali uma vaca leiteira que vai dar leite durante muito tempo ainda, talvez você não precise mudar isso, não tem essa urgência. De certa forma, a pandemia, o lockdown, trouxe um senso de urgência para essa galera e mudou muita coisa que estava à volta, e muita coisa a gente já consegue perceber que já melhorou, né? Tem muita coisa a própria questão do home office é uma coisa assim, não volta mais atrás, bancos tentando fazer tentativas de pôr 150, 300 pessoas em casa, de repente tem 50 mil pessoas em casa agora e não tem mais problema de RH, não tem problema de TI, não tem CLT, né? Tudo certo. Não tem problema de VPN, conectem qualquer coisa aí e vambora. E isso é muito louco, né? Porque coloca, né? E é um pouco dessa chamada que eu fiz, porque acaba colocando um pouco mais o senso de urgência nas empresas, né? E aí, eu acho que assim, de forma consciente, você acaba tendo uma reflexão, pô, pera um pouquinho, se eu não mudar agora, o outro vai mudar. E aí as relações comerciais vão ficar um pouco disso. Você acha que isso está acontecendo? Você vê que o senso de urgência, seja nessas estruturas um pouco mais verticais,
já começa a perceber. Eu acho assim, por que eu falo, por que eu pergunto isso para você? Porque você, por viver dentro do ambiente de logística é uma zona nevrálgica para todas as empresas. Né? E aí você pode, às vezes, estar inovando num pedaço da sua empresa, mas não está inovando aqui, né? Então você contrata a inovação da DHL, por exemplo, chama o Lílio lá para resolver o problema de logística lá, mas internamente, né, dentro da minha cultura, meu modelo de avaliação, meu coisa não se modifica. Qual que é a tua radiografia disso, diante de tudo que a gente está vivendo aí? Eu trabalho numa empresa vertical, né? Eu trabalho numa empresa que tem todo o C possível. Tem o CIO, CFO, CTO, CICO, CCO, nem sei quantos Cs tem. Todos os Cs possíveis tem. E quando você vai fazer um projeto, tem mais assinatura no papel que você está validando um projeto de 20 mil reais do que você teria num abaixo assinado. Então, quando você trabalha numa estrutura vertical, o contato que você tem que ter com a liderança dessa estrutura é muito importante, porque quando você vai nessa empresa que você mesmo citou, que a empresa fala, pô, eu quero algo inovador. O que você está fazendo de inovação? Geralmente é assim que você é recebido quando você vai participar de um bid, de uma reunião. O que a sua empresa está fazendo de inovação? E aí, eu, na minha humilde cargo de Innovation Evangelista, eu falo, e você, o que você está fazendo na sua? Porque você quer contratar inovação ou você quer ser uma empresa inovadora? Esse é o ponto. E quando você vê uma empresa, e eu vejo, o que eu vejo acontecendo, Feijó, é que muitas empresas estão tentando inovar lá em cima, no topo da pirâmide, o presidente, é muita live, o vice-presidente e tal, os caras estão, não, tem que inovar, vamos tirar a gravata, vamos usar a camisa, e o pessoal no chão de fábrica também tá ali no piso, que a gente chama ali no stage, na doca, o pessoal tá. Só que o middle, né, que é o cara que tem que, tá subindo, tá sofrendo pressão de baixo, né, o chão, o piso tá apertando ele lá, o pessoal do chão de fábrica. A diretoria, a presidência tá apertando ele. Esse cara do meio, o que você tá fazendo de inovação? O que você tá pensando de novo? O que você está trabalhando o seu mindset de crescimento e não fixo, né? Você precisa estar sempre com o mindset de crescimento, de que as coisas vão mudar. E na logística, o que você falou da neofragia, na logística, imagine que o mundo deu uma brecada brusca e tem um setor, ou dois, ou três, que não pode parar, ele tem que continuar andando. E aí o setor começa a crescer o que ele não cresceu em 2 anos, ele começa a crescer em 2, 3 meses. Como é que você coloca a carga na rua, motorista na rua, gente na rua, controla tudo, sem que você rompa o elo com as pessoas, porque você não pode simplesmente falar, trabalhem mais. Sim. Não é assim que funciona, não é assim que você vai ter mais volume. É você conseguir linkar o seu posicionamento de inovação, que é isso que a gente vem trabalhando na companhia que eu estou. Então, a conexão direta com o board. Cara, eu respondo para o vice-presidente jurídico. Olha que doideira. Não, eu quero falar um pouco disso. Você está conectado no board. Você está conectado no board da companhia. E quando você vai ter uma reunião com aquela empresa que está te contratando, que nem é tão inovadora, é você falar para ele, cara, vamos lá. Qual que é? Vamos esquecer, vamos esquecer os pedigrees aqui. Não importa quem é o CEO, o CFO. O que vocês querem fazer? Qual que é o próximo passo? E vamos trazer o cara que sente a dor. E uma dinâmica super bacana, sempre quando eu vou fazer um design sprint com o cliente, eu falo, traga alguém que não é do seu núcleo. Então, é supply chain? Traz para mim um cara de compras, traz para mim um cara de jurídico, traz para mim um cara da fábrica, traz para mim um cara de qualquer outro setor que não seja o seu. Porque você vai ter a visão do seu cliente interno. Exatamente. E ele vai falar se você é inovador ou não. Então, é uma conexão que precisa ser feita. Parece fácil falando, né, Feijó? Você sabe muito bem como é que é, olhando os seus 4 pilares. O seu pilar de empreendedorismo, eu acho que deve ser o que te dá mais suor quando você vai no empreendedorismo. E mesmo quando a gente se conecta com o poder público, a gente se conecta com os centros de conhecimento, né? A gente tem aqui a Carla, né, que é professora da Unimax, parceira de consultoria também, ela sempre
tá presente aqui, ela colocou um comentário Carlinha, aqui. minha amiga, cara. Carlinha, eu amo. Show de bola. E assim, o que a gente percebe é que, assim, na verdade, você tem na TV, vamos dizer assim, muito de falácia, né? Muito de coisa. Mas, na verdade, as instituições, elas estão muito arraigadas, e mesmo que, às vezes, você tenha uma caneta forte, uma caneta boa para dizer o seguinte, nós vamos inovar, a mentalidade de toda a estrutura gerencial, por mais jovens que você tenha as lideranças, ainda são old school. Ainda o mindset está voltado, porque no final do dia ele tem que bater a meta, ele tem que cumprir a coisa assim, né? E assim, eu vou abrir mão de uma vaca leiteira, de um cachecol que está me dando dinheiro para poder inventar um caminho paralelo, é meio complicado. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes quando você Feijó, o cara tem a caneta forte, mas ele não sabe o que assinar. Você faz o cara fala, não, eu tenho a caneta, eu aprovo os projetos. Você dá 10, ele não, a pessoa, e não é culpa dele, o sistema foi criado desse jeito, né? Exatamente. E um jeito bacana de descobrir algumas coisas, pega um cara super disruptivo de algum setor. Vamos falar do supply chain, de onde eu tô, e-commerce. Pega um cara muito conectado com e-commerce, leva numa empresa que não é ligada ao e-commerce, mas que é de supply chain. Os caras não sabem fazer as perguntas, eles não sabem o que perguntar. Ele não é, cara, eu tô aqui, eu sou especialista em e-commerce. O que você quer saber? Como é que você faz com o last mile? Cara, eu entrego de bicicleta, de patins, eu simplesmente. Então, hoje em dia, o cara que tem a caneta forte, ele precisa trabalhar até mais a pergunta dele, fazer a pergunta certa. Hoje a pergunta certa está valendo mais do que as respostas. Sem dúvida, sem dúvida. Diz que porque pergunta que move o mundo, né? A resposta não, né? Não é? É isso. Pergunta que só pergunta que move. Mas é isso exatamente. E assim, né? E aí entra uma outra questão, né? Que eu acho que é crucial dentro disso, porque se a questão da inovação está na cultura, a gente vai ter uma outra questão que eu acho que é muito forte. Então, assim, quem que cuida de cultura em tese dentro das organizações? Ou quem que seria o gestor o guardião da cultura? São as estruturas de RH, ou seja lá como for que tiver distribuído. E o que a gente vê é que na maior parte das instituições, o RH também assume um papel muito mais de suporte do que estratégico, que é outro grande problema dentro dessa questão da cultura. Então, assim, depois eu queria fazer uma relação, você falou da DHL, que você também é uma empresa vertical, onde você tem 1.000 assinaturas, tá? Eu acho que processo sempre tem que ter, e não vai dar para a gente achar que mesmo você nascendo como uma empresa com startup mindset, você vai conseguir conviver com ela grande, sem processos, sem automações de processos, sem essas coisas. Não dá para fugir disso, né? Mas a questão é, mesmo você tendo tudo isso, você conseguiu convencer a sua organização de que existem algumas flexibilidades, existem algumas coisas, com o próprio nome da sua função que você se autodenominou, né? Que é então, assim, existe uma consciência dentro de uma empresa dessa de que, sim, nós não conseguimos fazer tudo, mas nós precisamos fazer algo, né? E isso eu acho que já é um grande passo numa organização global, né, Lili? E aí eu pergunto, eu falo existe, essa questão, porque assim, eu vejo que o RH, muitas vezes, ele está subjulgado, né, em algumas empresas, a essa situação de não conseguir influenciar no processo de inovação. Então, algumas empresas estão lá montando as suas áreas de inovação, outras estão começando por uma área operacional que é nevrálgica, né, e deu o exemplo que eu dei aí da área de logística, então vou começar a inovar por um lugar onde eu tenho problema, né, ou vou inovar pelo RH, porque eu vou inovar pela cultura, ou eu vou montar uma área de inovação para dizer que eu tenho uma coisa. E não é nada disso, né? A coisa não vai passar por essas coisas, né? E a questão do RH é super, super importante até você perguntar e comentar, porque é um setor que tem acesso a todas as pessoas. Então já é um setor que precisa dar uma olhada nele e chegar perto, né? Porque um setor que tem acesso a todas as pessoas vai facilitar muito o seu caminho.
Hoje, na companhia onde eu estou, hoje na DHL, o RH é o setor que mais me demanda, é o setor que mais me procura para falar de inovação, para falar de desenvolvimento. E o engraçado disso, você falou, as pessoas precisam mudar, a inovação não pode ser um setor, inovação... Agora eu criei uma nova, que é o seguinte, hoje eu sou Innovation Evangelist, eu sou de um departamento. Esse departamento de inovação, ele precisa se destruir, eu preciso me destruir. Eu preciso me transformar em um messias, para quando todo mundo for inovador, eu começar só a levar a palavra e vamos lá, gente, e vamos continuar andando. Porque não pode existir um ponto de referência na inovação. Você não pode falar, aquele departamento é inovador. Você tem que falar, aquele departamento é um exemplo de inovação e eu quero seguir esse exemplo. O RH é um ponto estratégico para você conseguir fazer com que a inovação cresça na sua empresa. E por que ele é um ponto estratégico? Porque o RH, ele não lida só com o dia a dia operacional, ele lida com os anseios das pessoas, ele lida com a alimentação da pessoa, com a saúde da pessoa, com a saúde mental que ela está, porque é no RH que a gente vai falar se a gente quer sair de férias, é no RH que a gente acaba se abrindo. Então o RH ele tem uma posição fundamental, na verdade o RH ele precisa se posicionar como fundamental para que as pessoas entendam o que é a mudança de mindset, o que é a mudança de cultura. E aí a gente tem que atacar no RH. Vamos lá, RH, você vai ser inovador. Como que a gente fez isso na DHL? A head de RH no Brasil, ele é um cara super conectado, ele é um cara que pergunta, ele é um cara... E ele aceitou um desafio, a gente criar um bot para o RH. Então hoje, se você quiser sair de férias, você manda um WhatsApp para a Lia, que é Logística e Inteligência Artificial, é um botzinho e fala, quero sair de férias. Ela está conectada na nossa rede e ela conversa com você. E ela é super bacana. Você fala, nossa, Lia, vou casar. Ela, que bacana, casar é legal. E ela faz por voz e com IA, com inteligência artificial. Mas qual foi a virada, Feijó? Qual foi o ponto ali que deu? A experimentação. Quem toca o projeto, quem valida o projeto é o próprio RH. Perfeito. É o time de RH que fala se está indo bem, é o time de RH que fala se não está. Porque se você não sentir, né, se você não experimentar, você também não tem aquele negócio de se sentir parte. E quanto mais você está emocionalmente engajado, maior é seu resultado. E aí, RH, vamos lá. Já que vocês estão em toda parte, porque RH, eu brinco que aqui que RH é igual braquiara, né? Nasce em todo lugar. Você chega na empresa, tem um cara da RH ali, tem um cara da RH ali. Então, já que vocês estão em todo lugar, me ajudem na evangelização aí. E é um setor muito delicado, né? Na verdade, onde você vai ter alguém de RH. Eu acho engraçado, cara. Eu abro a porta, sai um cara do RH lá de dentro. Eu falo, cara, o que você está fazendo aí, bicho? Então, né, e é um setor que tem que ser extremamente utilizado. É um setor tão sensível. Então, e as pessoas que são preparadas para RH, psicologicamente preparada, né, estudiosas, sabe, todo o que engloba esses caras, você consegue tirar tantos. E a minha, se tem uma dica do dia tire um dia do mês para sentar com o RH e perguntar para eles o que eu posso te ajudar de inovação. Com certeza tem muito negocinho na gaveta ali que explode e a gente consegue dar resultado, porque inovação também é isso, né? É uma maratona, 41 quilômetros, só que a gente tem que... 42 quilômetros, só que a gente tem que correr a cada 100 metros, né? Não adianta querer ser inovador da noite pro dia, né? Não, exatamente. Innovate or Die, você tá aí no link. Justamente por causa da questão que é cultura, realmente, né? E cultura você não muda, você não transforma de uma hora para outra, né? A Simone... também aí, ó, no Motorola, companheira nossa aí. Eu sou fã do RH, eu acho que o RH é um ponto-chave nas companhias. Então, as que sabem, eu penso RH tem ar de mãe, eu falo pro pessoal, RH tem jeito de mãe. É isso mesmo, mas é mesmo, né? Mas não é só mãe só no sentido de poupar, mas sobretudo de orientar, de educar. É mãe que dá pisa. Né? É aquele negócio de você ter... Assim, o que eu vejo, né, durante
minha jornada de consultoria, as empresas que primavam por um bom gestor, né, por líderes mesmo, né, que tinham vivência forte em RH e que fortaleciam a estrutura de RH, normalmente tinham bons programas de desenvolvimento profissional, bons programas de meritocracia, bons programas de recompensa e por conta disso, engajamento, retenção e a capacidade de mudar rápido, né? Por isso que eu falo que eu acho que se você tem um RH forte, a cultura é forte. Se a cultura é forte, você tem capacidade de se adaptar rapidamente, porque a cultura é da mudança, né? E não é uma cultura do imobilismo. Ô, Lílio. Pessoas emocionalmente engajadas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você na DHL, você tem esse papel interno, né? Que está ligado aí a todo esse processo. Aí você vai contar depois um pouquinho aí como é que você criou esse nome. Mas você também tem um papel externo, né? Você desenvolve um relacionamento com clientes da DHL. E você leva um pouco dessa veia, né? Porque a gente já conversou sobre isso, você leva o seu conhecimento, você não é só um cliente seu que está ali para resolver um problema de logística. Como é que funciona? Como é que você interage? Como é que isso... Como é que você orienta? Como é que você direciona isso quando você está de fora? É um papel quase que de consultoria que você desenvolve lá? Como é que é isso? É quase que um papel de consultoria, né? A primeira entrada é tentar descobrir com o time DHL como é que é a conexão dele com os nossos clientes, né? Então, como é que está o relacionamento com o cliente, como é que você conversa com eles, e aí entender como é que é esse relacionamento. O segundo passo é ter contato com o cliente e querer bater um papo com ele se ele é aberto a ouvir. Então, as primeiras reuniões que eu tenho com os clientes é como é que o Elon Musk colocou o SpaceX no ar, como é que o Hyperloop vai ser desenvolvido, como é que a Deep Learning está falando de inteligência artificial. Então, falando um pouco do mundo, né, fazendo esse bate-papo sobre o que está acontecendo e tentando extrair dele, dos nossos clientes, né, dos clientes da DHL, o que você espera da inovação, né? Ou o que você espera da DHL? Ou o que o seu cliente espera? Já teve clientes nossos de Life Science que eu fui conversar com o paciente. Uhum. Eu falei, não, eu quero saber o que o paciente está pensando. Você, Feijó, é um cliente de e-commerce, você é um cliente do Mercado Livre, que é um dos clientes da DHL. O que o consumidor está fazendo? Exatamente. Então, é tentar entender. Né? Então, esse trabalho de consultoria, que eu chamo de guidance, né? Eu brinco que a gente vai inventando os nomes, o pessoal gosta. Então, esse trabalho de ir lá, entender, verificar, a primeira coisa, Feijó, é conhecer do negócio dele. Sim. O que ele quer, o que ele vende. O que o Mercado Livre vende? Tecnologia, uma super empresa de tecnologia, né? O que a Unilever vende? Ela vende bem-estar para as pessoas, tanto no alimento, o que a P&G vende, o que a L'Oréal, e aqui eu vou falar para você até do Massey Ferguson, a ACO, trator. Então é você entender o que esses caras eles entregam para os clientes deles. E aí, para não parecer consultoria, né? Para não parecer que eu vou aparecer, vou falar, vou colocar o bode na sala e vou embora, depois vou vir tirar o bode, para não parecer que eu vou fazer isso. Para não parecer que eu vou fazer isso, eu tento vivenciar a vida dele, eu tento escutar o que ele tem para falar. Já teve cliente pedindo programador, não, que eu quero um dev full stack. Mas para que você quer um dev full stack? O que você vai fazer com esse cara? Esse cara vai te dar tanto trabalho que você não tem o que fazer com ele, ele vai fazer tanta pergunta, ele vai trabalhar 24 horas por dia só tomando café e água. Quando ele acordar de manhã e te entregar o projeto, você não vai acreditar e você não vai dar valor ao trabalho dele, porque foi muito rápido o que ele fez. Não basta então, ser possível, tem que precisar do negócio também, né? Feijó, quando eu olho para o cliente, eu nunca olho de frente para ele. Eu nunca olho de frente assim, ó. Qual que é o seu plano? É esse. A gente vai olhando pelas beiradas. Quais são os horizontes possíveis? Então, você quer aumentar volume? Você quer aumentar espaço? Você quer vender mais? Você quer... E alguns me perguntam, Melilo, o que você tem a ver com isso, cara? A gente tá falando de supply chain, você quer saber se eu quero vender mais? Eu falei, porque eu quero te ajudar na previsão de demanda.
Eu quero saber se você vai precisar de mais espaço ou menos espaço, mais carro ou menos carro. Então, quando você sabe a história do ovos com bacon lá, né? A galinha tá envolvida e o porco tá comprometido. É ovos com bacon, cara. É ir lá e dar pele, dar o couro, encostar nele e escutar o que ele tem para falar. E essa consultoria, esse bate-papo, esse guidance, ele sai um pouco, é como se eu saísse um pouco da esfera DHL para ele ter essa intimidade. É um pouco de eu deixar meu crachá e pedir para ele deixar o crachá dele e ele falar o que seria a operação ideal para você. Perfeito. Se eu te desse todo o dinheiro do mundo, o que seria a operação ideal? Agora vamos pôr no papel. Feito isso, aí sim a gente vai para um design sprint, mas brincadeirinha ali, básico. Eu sempre carrego post-it e caneta comigo. Ele começa a falar, eu começo a post-itar. Aí eu levo embora para casa. Um mês depois, quando ele me procura de novo, quando a gente vai fazer um follow-up, eu mostro os post-it dele e falo, ó, tá vendo? Você escreveu aqui que não era possível fazer esse projeto junto na Alexa. E aí ele fala, Lílio, eu não acredito, tá funcionando, olha só aqui. Tá vendo? E até um mês atrás você não acreditava. Então, a aproximação com o cliente é fundamental. E nunca ser uma aproximação pensando no resultado imediato financeiro daquilo. Tem que ser pensando no propósito. Tem que ser para aproveitar a jornada. Se o resultado também, né? Desculpa te interromper, mas assim, não podia dizer. Assim, isso parece não, que vamos embora. Você pode tudo, meu amigo. Cada vez mais, né? É uma plataforma de pensamento do momento, né? Quer dizer, o design thinking pensando na empatia, pensando na colaboração, na experimentação, né? Funcionando para quase tudo. Não dá mais para você pensar em negócio só pelo negócio, né? Porque a capacidade de transformação está geralmente no propósito, exercício. Né? Tem um exercício a ser feito por todo mundo que for conversar, com qualquer pessoa, com cliente, com tudo, escuta o que ele tem para falar. E não é escutar, geralmente a gente tem isso, né? O ser humano tem muito disso. Você está falando, eu já estou quase tentando responder. Calma, deixa eu terminar a fala. Eu não quero nem que você responda, eu só quero que eu não quero nem que você responda, eu só quero que você escute. O cliente vem falar alguma coisa, eu vou falar todo mundo, o parceiro, a esposa, o esposo, o marido, o companheiro, vem falar alguma coisa, a gente já quer responder logo. Calma, deixa ele terminar de falar, porque às vezes a pergunta que ele vai te fazer não tem nem nada a ver com o que você está querendo preparar de resposta. A pergunta é simplesmente, você acha que você pode me ajudar? Ele só quer ouvir, sim, eu posso te ajudar. Ele nem quer a solução naquele momento. Verdade. Então, o primeiro ponto é escutativa. Isso são um dos novos skills, tá aí o RH de novo. Os novos skills, eu chamo um de skill 360 e o de escutativa. Escutativa é um skill para os novos caras. O cara tem que ter escutativa. O que você está querendo dizer com aquilo? Qual é o sentimento que tem na fala? E o 360, já que eu falei, olha o que está acontecendo ao seu redor, olha as empresas que estão do lado, as tecnologias, as oportunidades, né? Então são dois skills muito importantes para os novos jobs aí que o RH vai lutar. Show de bola, matou a pau. Agora, então, vamos fazer um fechamento aqui do seguinte, como é que você conseguiu isso? Como é que você desenvolveu isso? Como é que você convenceu a sua estrutura de que os seus clientes precisavam disso, né? Como é que foi esse processo e como é que você se auto-intitula aí de Innovation Evangelist? Porque esse é um papel totalmente novo, né? Um papel, assim, que você está trazendo e que eu acho assim, que todas as empresas gostariam de ter alguém com o seu perfil, né, na linha de frente de relacionamento com os seus clientes, né? Resolver realmente acho que a síntese do Customer Success, né? Eu preciso, mais do que resolver o problema do meu cliente, preciso resolver o problema do meu cliente, né? Eu preciso entender como é que ele resolve lá na frente. Como é que você desenvolveu isso? Como que foi essa jornada para chegar até aqui, construir esse negócio? E como que você vê isso daqui para frente? Legal. Aqui a gente chama de Customer Centricity. A gente tem sempre o cliente no centro de tudo. E não é no centro de tudo aquela história de o cliente tem sempre razão. Não. Porque às vezes ele não tem razão porque nem ele sabe exatamente o que ele quer, porque não é o core dele.
Sim. Então, nem sempre ele tem razão. A gente precisa falar para ele que, às vezes, não é o core e ele precisa entender. Mas como é que eu cheguei nisso, Feijó? Foi um trabalho super bacana. Quando você tem uma área de P&D, eu fui muitos anos da área de desenvolvimento numa empresa chamada Plastec, em Dayatuba, você conhece muito bem. Trabalhei muitos anos aí, trabalhei muitos anos com desenvolvimento e etc. E você começa a abrir a mente para o que o outro tem a oferecer. E quando eu digo outra, é empresas, fornecedor, tecnologia e etc. E aí, na DHL, por ser uma empresa prestadora de serviço, o nosso maior bem são pessoas, né? Nós somos 520 mil no mundo. Então, para a gente oferecer, ter 520 mil pessoas, eu ficava percebendo que isso aqui que a gente está fazendo agora tinha que ser mais leve. Sim. Eu não poderia conversar com o presidente da DHL, eu teria que conversar com o Maurício, eu teria que conversar com o Paulo, com o Eduardo, com a Ana, com o José. Eu tinha que. E aí eu comecei a tratar essas pessoas simplesmente assim. O meu chefe é Edu. Ele é o vice, ele é o Edu. Para mim, ele é Edu que gosta de cavalo. Eu sei que ele gosta de cavalo, eu sei que ele gosta de café, mas, cara, as pessoas precisam tirar da cabeça, e o RH ajuda muito nisso, que conhecer o próximo, e esse próximo pode ser seu chefe, não pô, o cara é puxar saco, não é, a gente precisa conhecer as pessoas. Então eu comecei a trabalhar em conhecer as pessoas que estavam próximo. E eu comecei a convencer as pessoas que elas precisavam conhecer as pessoas. Intraempreendedorismo Quando eu fiz puro, isso, né? aí foi que eu me... Aí o que eu fiz? Tô contando meu segredo pra você. Tem um cara chamado Gui Kawasaki. O Gui Kawasaki, o Gui Kawasaki, ele era o evangelizador do Steve Jobs. O Gui Kawasaki, ele tem esse cargo, Innovation Evangelist. Ele foi evangelizador do Steve Jobs em 1984, quando o Jobs lançou o Macintosh. Ele ajudou a fazer o Macintosh virar, a Apple virar o que a Apple é. Depois disso, ele foi para Google, Microsoft e outras empresas. Hoje ele é o CEO do Canva, aquele aplicativo, que todo mundo adora para fazer apresentações e etc. E olha só, ele é Innovation Evangelist há muitos anos, desde 84. E se você colocar num site de busca de emprego dos Estados Unidos, Innovation Evangelist, eu faço de vez em quando a brincadeira. Tem mais de 3 mil vagas e 90% não é linkada com religião. É tudo com tecnologia. Que legal. Então, Innovation Evangelist é você levar a boas novas, né? Você levar a notícia. Sim, e aí, o que eu fiz? Eu peguei essa conexão de pessoas entendendo pessoas, e peguei e falei pro meu chefe, a partir de hoje eu não sou mais gerente geral, a partir de hoje eu abandonei CLT, eu sou Innovation Evangelist. Fui lá, mandei fazer meu cartão de visita sem falar com eles, sem falar com ninguém, fiz meu cartão de visita, coloquei Innovation Evangelist e comecei a entregar dentro da companhia. Hoje, o meu cartão... Não, fui pra rua. Hoje o meu cartão de visita, ele é assim, ó, ele é preto, escrito Innovation or Die. Legal. E na frente tem o logo da DHL, não vai dar para ver. Tem o logo da DHL escrito Innovation Evangelist. Que show. E isso é uma quebra de paradigma. E isso é evangelizar. E evangelizar na inovação é pessoas conectando pessoas. O resultado foi tão legal, foi tão bacana, que o que eu comecei a fazer é mais pessoas. Vai você. E na inovação e na evangelização, Feijó, você tem que entregar conhecimento, porque se você não entrega seu conhecimento para as outras pessoas, de nada adiantou o conhecimento, ele é só um peso nas suas costas. Então hoje tem mais pessoas se auto-intitulando Innovation Evangelist. E é muito bacana isso. E mudou a maneira que a DHL vê inovação no Brasil. Porque, assim, esse termo evangelização, bacana, né, por mais que a gente tenha essa ligação, até você tocou aí no ponto, né, da questão de estar ligado à religião, mas eu acho que a gente usa muito esse termo, né, de evangelizar o mercado. Nós precisamos evangelizar o mercado. Pô, a gente quer levar a inovação para as empresas, a gente quer levar o startup mindset para os empreendedores, a gente quer levar como que funciona o ecossistema de investimentos, mas antes de você levar, você precisa construir essa estrada, você precisa evangelizar o mercado, você precisa fazer palestras, você precisa dar conteúdo, você precisa ensinar, precisa fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui, porque senão as pessoas não
não sabem do que se trata. E aí esse papel mesmo do Messias, né, que você fala. A gente hoje fez, ó. A gente hoje na DHL, a gente pegar os 10 mandamentos e descer e distribuir para a galera. Eu acho que esse é o papel nosso. Hoje a gente acelera 4 startups na DHL. Tem 4 startups que a gente acelera. E quando a gente fala acelera, não é simplesmente fecha contrato. Eu faço a mentoria dessas startups. Eu estou junto deles. Eu faço parte do conselho executivo da Live University. Então, eu também consigo trazer conteúdo externo para dentro da empresa. Porque se eu não beber dessa fonte, a gente não consegue fazer com que todos, e sempre conectando pessoas. Uma vez eu fiz um tour, sabe, como é que era o nome? Aquela mulher que fazia as viagens para Disney e a gente comprava na internet há muitos anos atrás, você vai entregar a idade, que fala, esqueci o nome dela. Você vai me entregar. Vovó Estela? Então não fala. Eu peguei 20 pessoas, coloquei no carro junto, todo mundo tal. A gente foi pro Cubo. Eu fiz um tour dentro do Cubo em São Paulo, de andar em andar, com aquele falando: aqui é o andar de inovação, aqui é o restaurante, aqui tem as startups. Os caras ali, você é doido, tá parecendo CVC fazendo viagem. E eu fiz isso 7 vezes. Eu levava pessoas no Inovabra, levava na UIM em Campinas. E você vai levando as pessoas para conhecer, para elas respirarem desse ar, né? Isso foi assim que eu cheguei na evangelização. E assim, e a próxima pergunta, para fechar aqui, que a gente já está dando o nosso tempo aqui, é justamente perguntar isso, né? Quer dizer, é muito rápido, né? Que a gente fica meia-noite, mas você está na estrada, eu estou preocupado com você, não estou preocupado com você. Eu vou aí, cara, eu vou aí. Eu vou aí, a gente põe máscara. Com certeza. Então, mas assim, é justamente a questão das startups, né? Porque o startup mindset é uma coisa que você incentiva, né? E você fomenta aqui no empreendedorismo, né? Errar rápido, errar barato, tirar um negócio do zero sem dinheiro, né? Só com validação, essas coisas. Mas se você não contaminar a empresa com isso nos seus processos internos, não adianta só você falar como faz. Você tem que pôr essa vivência, né? E aí a importância dos hubs, né? Assim, especialmente os ambientes físicos. Você comentou aqui da UIMI, comentou do Cubo, Inovabra e tal. O nosso propósito inicialmente também, né? Nós nascemos com esse propósito de ser um lugar onde você possa conectar esses diversos agentes, né? Hoje a gente estava na prefeitura conversando com o secretário de desenvolvimento, falando disso, nesse papel de evangelização e da importância de a gente aglutinar, né? O Estado tem um papel, as empresas têm outro, as universidades têm outro, e nós, hubs de inovação, o nosso papel é botar o empreendedor no centro desse negócio e fazer com que essas coisas aconteçam. Mas as empresas precisam ser evangelizadas e precisam estar dispostas a também, né, a internar, né, a trazer o conceito de startup, a tentar resolver problemas, muitas vezes, que são delas próprias, mas com a ajuda externa, né, com a inovação aberta, trazendo um pouco dessas outras startups. Trazendo startup para dentro, né, ou enfim, participando de hubs, enfim. E aí você acabou de contar, né, que dentro da DHL você tem algumas lá. Os seus clientes também têm adotado essa prática, tem sido mais fácil, especialmente depois da pandemia, aí, essa relação com as startups? Porque justamente, não é só você comprar o serviço da startup, mas você tem que mentorar ela também, né? Você tem que transformar ela num business também, né? Como que você vê isso daí? Tá melhorando isso? Dependendo da startup, tá melhorando, e dependendo da startup, você tem que ajudar ela a fazer o contrato dela. Tem startup que eu fiz a proposta comercial dela para mim mesmo. Sim. Eu falei, vamos sentar junto aqui, vamos fazer a proposta comercial. Porque não vai adiantar. Abre seus custos aí, ele abre os custos. Quanto é que é de custo? Eu quero ver custo. Não vai adiantar nada você meter um contrato. Não adianta, se você não tiver. Daí não passa no jurídico. O cara nem lê, Feijó, não dá tempo dele ler. Startupeiro não lê contrato. Startupeiro vira sócio só. Se você não vai ler para não dar. Eu falo pro pessoal, você vai fazer um contrato com uma startup, se você não me entregar, eu vou pôr uma multa de 50 milhões. O cara assina. Vou pôr uma multa de 200 milhões. O cara assina. Você pode colocar a multa que você quiser. O cara assina, bicho. Eu não estou preocupado com multa, eu quero entregar resultado. Exatamente. Eu quero entregar resultado, eu quero saber da multa. E as empresas vêm criando
um ambiente mais aberto para startup. E é quando eu falo que a moda nem sempre é um problema. Está na moda falar de startup. Isso. O trabalho que você vem fazendo na nossa querida cidade, na nossa querida Indaiatuba, é fantástico, Feijão, porque é isso. É um hub de inovação que conecta cabeças, que conecta... Porque você não está conectando empresa. Não existe CNPJ sem um CPF. Você está conectando pessoas. E essas pessoas estão fazendo que é o ecossistema. O fato de pessoas como você estar fazendo isso cria uma moda que a gente utiliza para os nossos clientes, para as outras empresas. Já que está na moda falar de startup, vamos conectar. E aí, Feijó, que é muito importante o que você está fazendo daí, o que a gente faz do lado de cá, que é também fazer a conexão certa. Porque se você fizer a conexão errada e tiver uma ruptura entre essa startup e uma empresa grande, a startup pode quebrar, e o cara pode perder todo aquele empowerment que ele tinha, e a empresa começa a falar, não falei que startupeiro era tudo cara de bermuda e dread na cabeça? Não falei que os negócios eram tudo doido? E é isso que não pode ser. O que a gente precisa fazer, as empresas estão querendo muito essa conexão. A gente tem... Uma coisa que eu falo bastante para as empresas que estão querendo fazer, essas empresas estão querendo, falando, ó, a diferença entre a grande empresa e a startup é que a startup ela vai lá e nicha, ela pega um ponto específico e vai até o fim, até resolver. As empresas acabam com um leque muito aberto. Então, é esse o ponto. Mas tem muita... cara, a quantidade de empresa querendo fazer isso, eu falo para você, um dia eu vou mostrar a minha agenda para você, você vai chorar, mas é muito legal, eu adoro fazer isso. Mas é muita coisa para fazer. Eu acho que existem várias fases, né? E assim, a gente, de alguma forma, plantou aqui a pedra fundamental do ecossistema há cerca de 2 anos, mais ou menos, quando nós fomos para Campinas, começamos a beber da água lá e falamos, vamos levar Startup Weekend, começamos a fazer os eventos e tal, e desde sempre eu falava assim, na verdade, isso ecossistema para mim é uma grande estrada, a gente precisa construir essa estrada para a gente colocar o nosso carro aqui, para poder rodar aqui, né? Cada um, tem gente que vai por trator, tem gente que vai por caminhão, tem gente que vai por Ferrari. Essa estrada precisa estar pavimentada, ela precisa estar pronta para que os negócios comecem a rodar. E muito mais cedo do que eu podia imaginar, né? Até porque eu venho de negócios tradicionais, eu venho de planejamento estratégico, eu venho de marketing estratégico, então a gente sempre teve uma visão de mais longo prazo. A WeGo nasceu, estamos completando 1 ano aí de história, né? Mas assim, e efetivamente a gente começa a desenvolver. Em 1 ano de história você já movimentou tudo isso, bicho. Você não está dormindo então, não? Pois é, cara, é muito louco, né? Nós começamos, na verdade, nossos programas de aceleração trabalhando 24/7. Em março, e a gente já rodou aí 3 batches, né? Um batch de aceleração e algumas rodadas de alguns hackathons que a gente tem feito de forma mais pocket, justamente para poder pivotar esse MVP, também entender e fazer a melhor oferta, porque tem muita empresa que também tem esse medo de colocar o pé. Cara, você não precisa ter medo, então pega um pacotinho pequenininho aqui, experimenta ver se é isso, né? Você não precisa comprar um saco de 5 quilos. Tem aqui uma degustação de 200 gramas para você. Né? E isso tem feito com que a gente, de alguma forma, apesar de estar posicionado aqui em Indaiatuba, Lílio, o que a gente percebe é que o digital, ele aproximou muita gente. A gente tem gente, startup que está fazendo programa com a gente, que é de Angola, que é outro que é de Goiânia, outro que é de coisa. Isso é muito louco, porque a gente fala assim, nós fizemos para desenvolver o ecossistema local, e agora a gente está conseguindo se conectar com gente de outros lugares. Então, assim, realmente está sendo muito grandioso tudo isso, muito mais rápido do que a gente esperava, e as relações que a gente tem feito estão pautadas muito nisso que você está falando, que as amizades que a gente acaba fazendo. E nesses 2 anos eu conheci mais de 400 pessoas colocadas na minha planilha, cara. Assim, e é gente que hoje participa assim, os meus churrascos hoje agora é tudo com o nego do ecossistema, não tem mais, não é mais do meu mundo, é muito louco isso, né? Então, assim, eu quase não falo mais de futebol, cara. Eu falo de Discord, eu falo de Zoom, de programação, de Python. Falei, pessoal, vamos falar de futebol. E uma moçada muito, assim, eu sou meio que o tiozão do ecossistema, né? Tem 2 tiozão aí, tem eu e o Azarite. Ela em Vinhedo tem o Vincenzo também, que é outra mais sênior, assim. Mas, assim, são os caras que, de alguma maneira, conseguiram flexibilizar e entender
que essa moçada que está aí é muito mais, que é muito ágil, é muito rápida, né, Yuri? E a gente precisa trazer um pouco da experiência, né? E quando isso dá fit, quando isso encaixa, a coisa realmente vai rápida. E tem sido assim, tem sido bem legal esse programa, e eu não pretendo sair daqui tão cedo, não, e principalmente com amigos como você aí. Isso é um movimento sem volta agora, né? A gente precisa seguir, a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa, e a gente não adianta querer olhar para o futuro daqui 50 anos, a gente precisa olhar para o futuro próximo e aí planejar o futuro médio e o futuro longo. Então a gente precisa estar sempre, qual que é o próximo passo, aonde que é o próximo passo, quem vai estar comigo no próximo passo. Exatamente. Porque é isso também na inovação, Feijó. Encostou num cara que só reclama, que vindo para afasta desse cara, sai fora. Já tá, começa a roda presa também, fala, dá licença, amigão, deixa eu passar. Um outro ponto que eu acho assim fundamental que a gente conseguiu aqui, né, e assim também é um desafio, é justamente a aproximação com a universidade, né? Então, assim, muito pelos professores, né, muito pelos coordenadores que nos apoiam, o Marconi está aqui, a Carla, você viu, o professor Vosgrau, o Júlio, o Pasto, são empreendedores, só fera. Você sabe que eu estudei lá, né? Eu sei que você é filho da casa. Estudei lá, estudei filho da casa, 5 anos, 0 falta, nunca faltei. Nunca faltei na faculdade. Então, e você 5 anos de engenharia sem faltar. Muito louco, né? Porque você acaba percebendo o seguinte, que dentro da própria universidade, esses espíritos empreendedores que entendem isso, muitas vezes também estão rompendo barreiras ali para poder fazer. A aproximação que foi feita com a Ouigo para a gente fazer o primeiro movimento ali, fazer o primeiro hackathon, foi uma coisa muito de fibra, de vontade. Vamos fazer e vamos ver o que é. E foi um puta de um resultado bacana pra caramba, o pessoal só... Olha o Vosgrau aqui colocando, aqui falando que você é aluno nota 1000, olha aí. Medina. Vosgrau é o mestre. E o que a gente vê é que quando você olha para trás... Eu sempre olhei... Muito pouco. Eu sempre olhei para as coisas, Feijó, da melhor maneira possível, da melhor maneira a ser feito e dos privilégios que a gente tem nessa vida, né? Então, se eu tenho o privilégio de trabalhar numa multinacional, a maior empresa de logística do mundo, por que não dar um pouco do que eu tenho de conhecimento para as startups? Então, vou te contar, cara, desde startup de drone, a startup que faz plantação, eu faço mentoria, eu tento levar o máximo que eu posso de informação para eles. O máximo que eu posso, o máximo que a empresa que o compliance da minha empresa, da empresa que eu trabalho deixa, o máximo que meu bolso aguenta, o máximo que minha esposa me deixa fazer, porque eu falei para ela, amor, vou ter que fazer o link com o Feijó da estrada. Então ela sabe que eu tô aqui parado, então, mas a gente que tem o privilégio, né? Falei, vou ter um encontro com o Feijó na Bandeirantes. Na Anhanguera, tô na Anhanguera. E aí, a gente que tem esse privilégio, a gente precisa entregar isso para a população, para a startup, para a empresa, para quem quer que seja. E conectar, né? Cara, mas assim, tá super bem representado na nossa cidade. Muito, muito legal, muito bom esse papo. Quisera que ele fosse presencial para a gente até esticar um pouco mais aqui. Se a gente puder falar aqui, a gente vai falando a vida inteira, sempre, a noite inteira. Você é um cara querido, super bem-humorado. Gosto pra caramba de você. E espero que isso passe logo para a gente estar aqui. Mas vamos dar sossego, porque você também tem família, né? E depois, daqui a pouco, a sua esposa vai ligar aqui e falar, libera o cara. Ô, Feijó, libera deixa aí. Deixa a sua mensagem aí, deixa o seu abraço para a galera aí. A palavra é sua agora, Lídio. Fica à vontade. Tá, eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade de novo dessa conexão. É sempre um prazer conversar com você, Feijó. Eu falei para você, eu fiquei admirado no nosso papo, que a gente teve um dia de corredor ali de 10 minutos. Eu acho que a gente conhece as pessoas pelo olhar e obrigado por ter se aberto naquele momento comigo, ter conversado comigo de peito aberto, foi super bacana. Eu queria falar para o pessoal que estão assistindo, que acreditem no ecossistema. O ego-sistema nos atrapalha, o ecossistema é o que vai fazer a gente crescer,
é um pouco do que você vem fazendo na WeGo. E eu vou aproveitar para agradecer meus mentores aí, né? Marcone, Carlinha, Vosgrau, obrigado pelas palavras. Cara, eu fiz muito bons amigos, eu entrei numa universidade, numa faculdade como aluno e saí com vários amigos lá dentro. Então, é só isso que a gente vai levar da vida. A inovação é o resultado disso. A gente conecta os seres humanos que são criativos, inovadores, e a gente tem uma inovação. Então, mais uma vez, obrigado, Feijó. Tamo junto. Qualquer hora, dia que você me ligar, eu atendo e conecto, meu amigo. Nossa, não fala que a gente liga mesmo. Eu que só tenho a agradecer. Lílio, obrigado mais uma vez. Quero agradecer também você, nossa audiência que esteve aqui com a gente, né? Nós vamos ficando por aqui agora, né? Voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo super legal como esse, sempre a partir das 20 horas aí, né? Se você está gostando desses conteúdos, vem fazer parte do nosso grupo VIP, entra lá no nosso, onde diariamente a gente vai trocando conteúdos de empreendedorismo e inovação, bit.ly/WeGoVip, entra lá e participa. We go together, we go fast, we go now. Obrigado pela audiência. Valeu, Lídio. Lídio, um abraço, até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.